Senhor Deus Pai, Criador de todas as coisas, Senhor que controla toda a história deste mundo, Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor não poupou o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, e enviou para este mundo. Todos os nossos pecados possam ser responsabilidades por Cristo. E Cristo morreu na cruz. E através daquele seu sangue, Ele acabou com todos os nossos pecados. O Senhor, ao ressuscitar, nos permitiu a graça da evidência da salvação. Nós agradecemos. O Senhor considerou essa fé como justiça. E o Senhor nos considerou como justos para que pudéssemos ser considerados seus filhos. Somente nessa igreja, corpo de Cristo, todos os dias o Senhor possa nos alimentar, nos permitir força, nos criar, até que possamos chegar à plenitude da palavra do Senhor. Que o Senhor sempre possa estar nos acompanhando. Senhor, a palavra que o Senhor nos conta sobre esse último tempo, esperando pelo Senhor, que nenhuma pessoa, que nenhuma outra pessoa realmente possa se perder, mas que nós possamos salvá-la, para que nós possamos ter o coração de buscar a sua palavra e possamos ser ungidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor Deus possa nos ajudar para que possamos ser firmes no seu trabalho de evangelização. Senhor Deus, Pai, seu retiro de verão que está se acompanhando, que o Senhor Deus possa permitir para que realmente todos os espíritos possam receber a salvação, para que possa acontecer o grande trabalho da evangelização do Senhor. Que o Senhor possa estar junto trabalhando. Senhor, nesse domingo pela manhã também, através da palavra do Senhor Deus, que nós possamos observar mais uma vez a nossa vida. Que o nosso Espírito Santo, Ele possa permitir a palavra necessária que possamos pregar pelos nossos lábios. Que possa abrir totalmente o nosso coração para que assim nós possamos receber a palavra do Senhor Deus e viver conforme a sua palavra. E possamos receber o ensinamento pela sua condução. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos ama, o nosso Salvador. Amém.
Então vamos procurar na Bíblia. 1 Tessalonicenses. Palavra da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Palavra do versículo 18. Vamos ler todos juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Palavra do versículo 18. Vamos ler todos juntos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o tema da palavra de hoje é sobre em tudo dai graças. Então, eu quero pregar sobre essa palavra. Então, o pastor Lee, agora ele está no retiro de verão, na missão para a Espanha, junto com o pastor Shin Young-chol, que foi para a região de Camarões. Então, nós temos a nossa missão em 74 países, onde lugares do exterior, irmãos e irmãs que receberam a salvação. Pelo relatório do ano passado, por volta de 34 mil pessoas receberam a salvação no exterior. Então, muitas dessas pessoas, ao ouvirem a palavra desse evangelho, agora ao receberem a salvação, eles têm a mesma fé que a nossa, e estão vivendo a vida de fé para viver essa vida de pregar o evangelho. Para esse trabalho, por volta de 150 famílias de missionários saíram pelo mundo para pregar o evangelho. Que nós, com o mesmo coração, possamos orar por eles. Então, em tudo dai graças. Então, dentro de Cristo, essa é a vontade do Senhor Deus. Tá, a vontade do Senhor Deus. Tá, a vontade do Senhor Deus, primeiro, para as pessoas que não receberem a salvação, é para que possam conhecer o Senhor Deus. E ao conhecerem o Senhor Deus, eles possam perceber que não, são totalmente diferentes do Senhor Deus, que são formas tão fracas, tão faltosas, e que não são nem santos, nem justos como o Senhor Deus. Então, descobrirem esse pecador neles, e assim que eles, vivendo este mundo, eles vão realmente perder essa vida e não irão para o reino do Senhor Deus. E assim, para poderem receber a salvação desse Espírito, eles possam conhecer o início da salvação, o Senhor Jesus, e possam ir para diante do Senhor Jesus. E essa salvação que foi efetuada pelo Senhor Jesus, eles possam ouvir esse Evangelho, e assim, eles possam ganhar a vida eterna, que é a vontade do Senhor Deus. E então, agora, após recebermos a salvação, a vontade do Senhor Deus são diversas, e dentre elas, uma delas, em tudo dai graças. Então, você agradecer diante do Senhor em todas as coisas. Quer dizer que os irmãos e irmãs que receberam a salvação, agora é realmente a grande vontade que eles devem ter diante do Senhor. É o que a Bíblia nos conta. Então, a vivência dentro da igreja, como nós podemos dizer, que é pela graça do Senhor, pela graça dos próximos, e assim é a vivência de nós apresentarmos a graça que recebemos, o agradecimento. Isso que se chama a vida de fé. E então, realmente, o mandamento que o Senhor Deus nos permitiu, de amar uns aos outros, que o Senhor Jesus também, realmente, Ele nos permitiu que uma nova lei, amai-vos uns aos outros. Como é que podemos expressar esse amor? Como é que podemos expressar esse agradecimento? É nessa vivência de comunhão no agradecimento. Então, assim, realmente nós vamos vivendo dessa maneira para assim cumprir a lei do Senhor Deus. É por isso que nós temos diversos cânticos sobre agradecimento. Então, nós agradecemos ao Senhor que nos salvou. Nós agradecemos ao Senhor que nos permitiu todas as coisas. Nós lemos bastante e cantamos. Então, esse amor que nós temos dentro do coração, esse agradecimento é a expressão que o temos. Então, o Senhor, Ele está dentro desse coração.
Já que está cheio desse amor do Senhor que o Senhor nos permite, realmente pode sair, pode ser manifesto esse agradecimento. É por isso que o que essa lei realmente diz? Para nós amarmos ao Senhor Deus. Então, da mesma maneira, precisa amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, esse amor realmente é o que manifesta o agradecimento que nós temos. É por isso que eu acredito que nós podemos realmente manifestar, podemos praticar. Então, o que fala sobre o agradecimento? Então, o agradecimento, as pessoas que vivem nesse agradecimento e que praticam realmente as mensagens de agradecimento, o presente de agradecimento, realmente a retribuição pelo agradecimento. Todas essas coisas pelo agradecimento, cada momento fortalece a nossa vivência, a nossa comunhão, para que possamos ser conduzidos pelo Senhor dentro dessa vida de fé. E também na vida social, eu acredito que isso irá funcionar muito bem. Então, primeiramente, nós precisamos agradecer ao Senhor Deus, para que realmente o Senhor, que nos permitiu a vida, que nos permitiu a salvação, a vida eterna, realmente o primeiro, o que devemos fazer é agradecer a esse Senhor Deus. Então, Davi, em Salmos 119, ele disse que realmente o Senhor, ao criar todas as coisas, o Senhor já decidiu desde a madre toda a sua vivência. Então, ele dar agradecimento ao Senhor Deus é porque o Senhor o criou, é porque o Senhor o formou. Então, é por isso que realmente esta carne, durante 100 anos, então dizem que hoje em dia a vivência é de 100 anos de vida. Então, mesmo que você viva durante 100 anos de vida, realmente todo esse corpo, realmente de forma preciosa, o Senhor Deus, ele nos criou. Então, realmente é algo tão incrível e surpreendente. Realmente, dentro desse corpo, existem diversos órgãos, diversas coisas que nós não podemos enxergar. Também o coração que o Senhor fez. Então, da mesma maneira, eu realmente posso ver que o Senhor Deus, ele criou o coração dos homens. O Senhor Deus, dentro do corpo humano, criou o coração. E dentro desse coração do Senhor, o Senhor, ele permitiu o seu espírito, que é o mesmo formato do Senhor, dentro de nós. É por isso que o corpo é o que segura, guarda esse coração. E o coração é o prato que guarda o espírito. Então, quando recebemos a salvação, esse prato, esse lugar que estava vazio, ele pode ser preenchido através do Espírito Santo, realmente nesse lugar onde a alma, o coração está para receber o Espírito. Então, realmente é um prato para receber o Espírito Santo. É pelo coração aceitar o Senhor, pelo coração estar ao lado do Senhor. Dentro do coração o Senhor está. Então, é por isso que em todas essas coisas nós temos o coração de agradecimento. Então, o rei Edequiel, ele disse realmente o Senhor Deus que realmente criou nosso espírito, o Senhor Deus que realmente nos formou, o Senhor Deus que criou este corpo. E assim também criou o meu coração, a minha alma. E ali dentro o Senhor criou o Espírito conforme a sua imagem. E através dos meus pais, realmente fez com que nós pudéssemos nascer neste mundo. E então, realmente eu viver em todo este mundo, todas essas boas coisas que temos, que eu tenho tudo na minha vida neste mundo, é permitido pelo Senhor Deus. Então, para que você possa viver realmente num aquário, o peixe ele precisa ter 20 requisitos realmente supridos para que ele possa viver num aquário. Mas os cientistas dizem que tem por volta de 200 mil requisitos que precisam ser cumpridos para que o ser humano possa viver no planeta Terra. Então, este universo que os homens eles estão tentando sair, os homens não conseguem nem sair desse sistema solar. Então, dentro desse sistema solar, que o homem não consegue nem sair, realmente eles estão vivendo em um país onde precisa de 200 mil. Realmente fatores precisam ser requisito para que possa ser cumprido para que possamos viver. Então, realmente não existe nenhum outro lugar na galáxia que ainda o homem não tenha descoberto até hoje realmente que existe um mundo igual ao planeta Terra. Então, realmente o Senhor Deus criou este mundo, o Senhor Deus ele controla todas as coisas, o Senhor Deus não criou em vão. O Senhor Deus criou para que todo ser humano pudesse habitar. E quem é esse homem? Sou eu. Então, realmente, esse planeta Terra, este mundo foi criado por mim. Então, se não existe eu neste mundo, este mundo não existe o sistema solar. Então, se eu não existisse, não ia existir o universo, não ia existir nem o Senhor Deus. Então, através de mim, o Senhor Deus, ele me criou. Então, realmente eu tenho que criar todas essas coisas. Será que eu criei o sistema solar? Será que eu criei as estrelas? Será que eu fui construir os 200 requisitos para 200 mil requisitos para o planeta Terra? Não, não foi. Foi o Senhor Deus realmente que criou todas essas coisas. Então, nós precisamos agradecer primeiramente pelo Senhor que o fez. Então, esse é o início do agradecimento.
É por isso que em João capítulo 17, ele realmente disse para nós que realmente a criação de todas essas coisas realmente é para que o Senhor realmente possa receber, não realmente a adoração de todos os homens, mas o Senhor Deus possa permitir a vida eterna, toda a vivência para todas as pessoas. O Senhor disse em Atos. Então, realmente o Senhor Deus que criou todas essas coisas. Então, o Senhor é aquele que fornece. O Senhor Deus, ele permite. Então, os pais, eles realmente fornecem, são fornecedores aos pequenos filhos. Os pequenos filhos são aqueles que recebem todo esse fornecimento, esses suprimentos que vêm dos pais. Então, que o Senhor Deus Pai, que o Criador, então, realmente, Ele criou para com os homens, Ele criou por causa das pessoas. Então, realmente, o Senhor, Ele permite todas as outras coisas. Realmente, o Senhor Deus, Ele permite a vida. E então, realmente, o Senhor, Ele cria toda a criação e permite a nós. É por isso que quando olhamos para o céu, precisamos saber agradecer. Então, Salmos 136, nós podemos ver temas sobre agradecimento que aparecem sobre 22 formas de agradecimento. Então fala para agradecermos ao Senhor Deus que criou este mundo por causa que a sua graça realmente é infinita. O Senhor Deus, pela sua graça, Ele permite o quê? O céu é o quê? É a graça do universo. Quando olhamos para o céu, nós pensamos que não tem nada ali no céu. Mas o Senhor Deus, Ele criou todo o universo. Realmente todo esse universo, ele funciona realmente de uma forma programada tão excelente. Realmente nós precisamos agradecer ao Senhor que criou esses céus, porque o Senhor, a graça dele é eterna. Então realmente nós precisamos agradecer a água na terra, realmente por causa que a sua graça é eterna. Se nós voarmos pelo Oceano Pacífico de avião, fica voando durante umas 10 horas por cima. Então nós podemos ver que o Oceano Pacífico ele é enorme, nós podemos ficar olhando. Então, mas realmente precisamos agradecer ao Senhor Deus que criou terra nesta água. Então realmente se isso não for pela sabedoria do Senhor Deus, realmente não temos como agradecê-lo. Então, realmente esse Senhor, Ele é incrível. Realmente nós precisamos estar agradecendo para todos esses que realmente recebam essa grande luz do Senhor Deus. Muitas grandes luzes como do sol, como a luz da lua, como a luz das estrelas. Todas essas grandes luzes. Nós precisamos agradecer a esse Senhor. Realmente esse trabalho não pode ser feito pelo homem. É por isso que a graça do Senhor é eterna. Então realmente precisamos agradecer ao Senhor que criou este céu para dominar o dia, as luas e estrelas para dominarem a noite. Nós precisamos agradecer ao Senhor, porque a graça dele é eterna. E então, quando observamos para toda a criação que o Senhor Deus fez, nós podemos perceber que isso não foi feito de qualquer maneira, surgiu do nada. O Senhor Deus fez por mim. O Senhor Deus, de forma realmente tão específica, de uma forma tão detalhada, através do poder do Senhor Deus, nós precisamos agradecer. Então, o Senhor Deus, Ele não nos permitiu somente a vida, mas o Senhor Deus, Ele permitiu a vida eterna para que pudéssemos viver eternamente. Então, é por isso que os pais, ao fazerem nos nascer neste mundo, mas o Senhor Deus que nos criou. Então, durante 100 anos, realmente, o Senhor Ele pode permitir por volta de 100 filhos. Então, quer dizer que realmente, essa vida que o Senhor Deus nos permitiu, realmente é tão importante. A vida eterna que o Senhor Deus quer nos permitir para nós, as suas seleções. Então, nós precisamos agradecer a esse Senhor. Realmente, isso é algo exato, e isso é algo realmente obrigatório, algo natural. Algumas pessoas dizem que realmente a prisão, o hospício, realmente qualquer lugar, realmente é o mesmo que você não pode sair. Porque se uma vez que você entra, você não consegue mais sair. Então, até que complete o requisito. Mas existe uma diferença. Quando você entra ali dentro, você vai reclamando, vive estragando tudo, ou você vive o quê? Agradecendo lá dentro. Realmente, essa diferença ali dentro. Se a pessoa ela vai viver na infelicidade ou na felicidade. Enquanto a pessoa está presa, uma pessoa está presa e ao redor dele tem outras pessoas que também estão presas, que estão junto com eles. E ele realmente começa a reclamar, falando, eu sou justo, por que me prenderam? E ele fica reclamando, faz todas essas coisas. Então ele pecou, é por isso que ele está ali, não é? Não é mesmo? Então, mas eu roubei uma coisinha lá ali no chão, mas alguém foi lá e viu e me prendeu. Não, como assim você roubou o quê? Um plástico e você foi preso até aqui? Não tem como ter sido isso, não é? Então ele falou, mas eu roubei aquele pedaço de uma coisa e de repente eu vi que tinha um boi preso e eu trouxe ele junto. Então é o ladrão de vaca. Então, realmente da mesma maneira, realmente o que é necessário fazer?
Então por que ele está reclamando? Por que ele está realmente vivendo a vida na murmuração? Realmente isso vai variar muito. Então, realmente nós precisamos sempre ver agradecendo ao Senhor. Em todas as coisas precisamos agradecer. Então o Senhor que nos salvou, nós precisamos agradecer por Ele. Realmente o Senhor que me pediu todas as coisas, eu preciso agradecer. O agradecimento, realmente onde nós temos o maior agradecimento é na igreja. Na igreja nós estamos cheios do agradecimento. Então, em especial, quando nós pregamos, estamos nos preparando. Então nós podemos ver onde o agradecimento no retiro de verão transborda. Então realmente esse agradecimento, essa felicidade do Senhor está tão cheia, que realmente possa conduzir e estar perto de todas as pessoas. Realmente isso é excelente, não é mesmo? Então nós realmente, se pelo menos por um instante nós pudéssemos ver o reino do Senhor Deus, realmente que é o retiro de verão. Realmente também nesse lugar onde temos irmãos e irmãs, realmente em comunhão, essa igreja, realmente é um lugar onde o agradecimento precisa transbordar. Então realmente da onde que veio o pecador? O pecador ele veio desde o momento onde não existe agradecimento. Adão e Eva, eles enquanto estavam no jardim do Éden, eles estavam comendo maçã, comeram banana, aí depois eles comeram manga. Então eles o que? Se enjoaram. E então, eles acham que isso surgiu do nada. Mas não. Realmente o Senhor Deus criou. Realmente eles esqueceram que o Senhor Deus criou aquela manga. Então no Jardim do Éden, como deve ser tão realmente uma expansão tão grande, realmente tem tantos frutos, tem de tudo, realmente tantos frutos que realmente não vão acabar, mesmo que Adão e Eva comam a vida toda. Realmente o Senhor Deus permitiu todas as coisas, mas eles não aprenderam essa graça do Senhor Deus. Eles não tinham agradecimento, eles não sabiam retribuir essa graça do Senhor Deus. Então, agradecimento é esse coração que você sente, tudo que você sente realmente no meio de toda essa criação. Realmente, eles queriam comer o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Realmente o Senhor disse para não comer. O Senhor diz, é só não comer disso que você vai viver a vida toda. Realmente diante de mim, eu já vou saber que isso é o seu agradecimento. Mas então, o diabo que caiu para o Jardim do Éden, de qualquer maneira, ele tentou conduzir, tentou realmente enganá-los, assim chamar a cobiça deles, e assim realmente chamou a cobiça dos homens para eles. Então o Senhor ter feito com que eles pudessem comer esse fruto, é porque o Senhor Deus realmente deixou eles livres na escolha. Então, realmente, e Satanás enganou eles dizendo, vocês podem comer, vocês tornar igual ao Senhor Deus. Então ele se tornou o pai da mentira desde o início. Ele ensinou a mentir cada momento, continuamente. Ele enganou e persuadiu. Então eles caíram nessa enganação. Realmente esse grande amor do Senhor Deus, essa graça tão grande, eles largaram, eles deixaram para trás. Por causa daquela arrogância deles. Então, por causa disso, realmente foi passado. Realmente no nosso tempo em especial, então esse agradecimento do Senhor Deus é um tempo onde está para acabar. Então não é o tempo de estar realmente agradecendo todos os dias, mas é o dia realmente onde nós podemos deixar sempre esses próximos, nós possamos viver pela graça do Senhor. Então realmente na realidade, essas duas coisas que não existem para o diabo, realmente se eu dissesse isso para vocês, então realmente o diabo ele nunca teria agradecimento por mim. E também ele não existe nenhum arrependimento de que ele tem errado, não consegue receber a salvação. Então realmente não ter agradecimento, não ter arrependimento diante do Senhor. Realmente isso é um lugar onde o diabo ele pode trabalhar. Isso nós podemos dizer que é realmente os lugares realmente bem distantes realmente das outras civilizações. É onde realmente nós sempre precisamos viver agradecendo ao Senhor Deus, mas estamos ali reclamando. Realmente nós precisamos agradecer ao Senhor que criou todas as coisas lá fora que nós podemos ver, não é mesmo? Aquilo e isso, tudo o Senhor Deus ele fez por nós. Realmente quantos temas de agradecimento nós temos para fazer diante do Senhor Deus? Então realmente na verdade também todas essas roupas que nós estamos vestindo, quem é que permitiu para nós? Então, realmente, isso é agradecimento por todas as pessoas que têm construído por nós. Então, realmente, eu vou passar e ver como é que eles estão fazendo esse agradecimento. Então, uma pessoa que realmente não consegue fazer esse agradecimento, gente do Senhor Deus, eles vivem fazendo realmente desenhos em A4. Então, da mesma maneira, realmente nós podemos dizer que
agradecimento é algo tão surpreendente diante do Senhor Deus. Realmente o tema do agradecimento que nós temos realmente é enorme. Então vamos ver Romanos capítulo 1. Então, Romanos capítulo 1. Versículo 21. Do versículo 21 até o versículo 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Senhor incorruptível em semelhante da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, às imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Então, realmente, essa graça do Senhor, eles não o conheceram, realmente não tinha esse agradecimento. Quer dizer que eles não faziam da mesma maneira. E também, então, realmente, essa graça que os vizinhos permitiram, realmente, esse agradecimento que nós temos diante dele. Realmente, se nós não o tivermos, realmente, esse é o dia de grande, realmente, preocupação. Então, nós, se não tivermos esse coração de agradecer diante do Senhor Deus, realmente o que o Senhor lhe trabalha, realmente o que o coração vem para diante da sua palavra, quando nessas horas, realmente nós temos coração de arrependimento, de reclamar, de murmuração, quer dizer que aí é o início da infelicidade do homem. Então, mas o início da alegria do homem é quando o homem ele tem uma grande fidelidade para a palavra do Senhor Deus. Então, em 2 Timóteo capítulo 3, então o homem ele ama a si mesmo, o homem ama o dinheiro, o homem realmente quer trocar tudo pela sua cobiça, o homem ele desrespeita a palavra dos pais, quer dizer que ele não existe agradecimento nele. Então ele realmente sofrer em todas as outras coisas, quer dizer que realmente os irmãos e irmãs realmente que estão iniciando para amar a si mesmo. Então realmente nós somente precisamos agradecer a nós mesmos, nós precisamos realmente estarmos nos entregando. Realmente essa é a graça do Senhor Deus. Então realmente eles estarem fazendo esse grande trabalho diante do Senhor Deus. Realmente é o dia onde nós possamos realmente permitir essa graça do Senhor Deus. Quer dizer que realmente esse agradecimento, realmente que nós precisamos conhecer. Realmente está tempo do fim do mundo. Então, mas as pessoas, realmente, elas querem amar a si mesmas. Então, se viver realmente expressando esse agradecimento, Senhor Deus, você pode viver. Então, realmente, o quanto que nós estamos manifestando para agradecer ao Senhor Deus, realmente é nisso que está determinado. Então, realmente, quanto será que eu amo o Senhor Deus? Quanto é que o Senhor Deus ele está? Realmente, quanto que o Senhor realmente deve ser agradecido por isso? Realmente nós possamos pensar como é que nós podemos vir agradecendo ao Senhor Deus. E isso não é somente em nós, mas realmente pela graça do Senhor. Realmente como nós podemos ver que eles manifestam esse trabalho do Senhor. Realmente também da mesma maneira para nossos filhos, quando nós estivermos realmente os germes. Então nós precisamos pensar, realmente esse é o grande agradecimento do Senhor Deus. Então, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa permitir a graça para toda essa pessoa realmente que foi feito esse trabalho do Senhor Deus. Realmente sempre no corpo dessa pessoa roda o endorfina, essa pessoa ela tem a alegria, ela tem a felicidade dentro de si, não é mesmo? Então, da mesma maneira, realmente todo esse agradecimento, toda essa felicidade que nós temos, realmente esse agradecimento. Não podemos ter somente esse coração, nós precisamos ter o coração de manifestar esse trabalho do Senhor Deus. Então quer dizer que nós precisamos realmente manifestar, precisamos expressar esse coração de agradecimento diante do Senhor Deus. E isso é agradecer ao Senhor Deus. Nós agradecemos, dar graças em tudo. Então essa é a vontade de Deus que está em Cristo Jesus. Realmente na hora de agradecer, nós precisamos agradecer ao Senhor Deus. Realmente no retiro de verão agora também, no domingo, realmente muitos irmãos e irmãs, eles estão lá fazendo trabalho voluntário para se prepararem para o retiro de verão. Então algumas pessoas indo para lá. Então tem pessoas que creem na evolução, então de repente,
de uma forma inteira, ele consegue realmente largar esse pensamento e possa realmente se tornar. Realmente nós podemos ver que existe realmente um grande número de irmãos que nós não podemos enxergar, certo? Então realmente já que existe toda essa graça diante do Senhor Deus, realmente eu ouvindo essa palavra do Senhor, eu pensando, evangelizando essa palavra do Senhor Deus em todo esse ambiente, realmente foi criado pelo Senhor Deus. Então realmente toda essa cidade, realmente no ver deles, realmente o que? Todo esse agradecimento que nós temos expressos para o Senhor Deus. Então realmente esse agradecimento é algo tão importante que nós temos. Realmente agradecimento pelo próprio país. Então o Senhor Deus, como é que ele esquece realmente de viver diante do Senhor Deus? Então, da mesma maneira, das pessoas pensarem realmente o que fizeram com o Senhor. Então, mas realmente todo esse poder, realmente ele é manifesto do Senhor Deus. Antigamente também o Senhor Deus. Então, se o Senhor Deus realmente não tivesse permitido o poder para o Espírito Santo, realmente o Senhor Jesus, ele não teria conseguido feito muitas coisas. Realmente quer dizer que da mesma maneira, realmente em Roma, todos aqueles feitos pelos apóstolos, realmente todo aquele poder, toda aquela igreja realmente fundada, realmente pelo seu poder, é a graça que o Senhor Deus permitiu. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele controla todas as coisas. O Senhor Deus, ele está conduzindo. Então esse Senhor Deus, ele que conduz todas as coisas deste mundo, ele define. Então para pregar realmente esse evangelho do Senhor Deus, para que possa estar acordado. Realmente é um tempo onde nós precisamos, realmente existe a necessidade da evangelização. Realmente nós estamos agradecendo ao Senhor Deus. Esse agradecimento para os pais. Então nós achamos que nós crescemos muito bem sozinhos sem os pais. Então nós precisamos agradecer aos irmãos, realmente para os mestres, que realmente todo esse agradecimento de eu ter aprendido. Realmente no exército também, que eu tenho encontrado com aqueles superiores, realmente toda aquela relação entre os homens, nós precisamos agradecer. E então realmente eu e eles realmente somos um só diante do Senhor Deus. Da mesma maneira. Então, eu realmente que estou agora neste momento, realmente o Senhor Deus ele permitiu para que eu pudesse existir. Realmente quer dizer que o Senhor Deus realmente permitiu essa vida na vida. E nós precisamos agradecer. Realmente as crianças de hoje em dia não sabem agradecer. Então, quando nós olhamos para os estudantes da igreja realmente dominical, nós podemos ver que eles realmente sempre estão com dificuldade com os irmãos e irmãs, os professores. Então, realmente esses irmãos e irmãs que estão com professores, realmente é muito bom. Mas nós temos irmãos e irmãs que são universitários, outros irmãos e irmãs, eles gastam realmente a mesada toda deles, realmente vão quebrando cada momento mais. Então, para que eles possam realmente comprar algo legal para aquele coiote, realmente é um momento onde ela não consegue comer o que está para comer. Então, realmente pode ser que realmente não pode ser assim. Nós sempre precisamos agradecer ao Senhor Deus. Então, realmente, isso é a graça do Senhor Deus. Realmente, na família também, agradecimento pela sua esposa, agradecimento pelo Senhor. Eu sei realmente, como é que eu posso viver? Realmente, os filhos, realmente, eles dentro da graça do Senhor Deus, dentro da palavra do Senhor Deus, de forma preciosa, eles aprenderam, eles estão vivendo. Então, realmente, ao ver isso, todo esse agradecimento que nós temos ao enxergá-lo. E também, realmente, esse agradecimento nessa relação, de todo esse agradecimento que realmente foi feito pelos pais. Então, se olharmos as pessoas que estão lá fora do mundo também, realmente nós podemos ver todas as pessoas, realmente, elas estão realmente recebidas essa salvação, estão vivendo pela graça do Senhor Deus. Então essas pessoas, elas precisam ter um coração de agradecimento ao Senhor Deus para manifestá-lo. Então a nossa vivência também realmente é um momento onde nós precisamos cada momento estar mais claro diante do Senhor Deus. E assim nós podemos estar felizes, da mesma maneira que nós possamos estar permitindo esse agradecimento ao Senhor. Então realmente só de olhar isso, realmente ver que não está morto, realmente agradecimento ao Senhor Deus, realmente nós podemos agradecer. Realmente amanhã não virá nenhuma pessoa. Então será que nós vamos ter o coração de querer evangelizar por essa região toda? Então realmente mesmo que vocês cochilem um pouco, eu agradeço por vocês terem vindo. Realmente é um grande agradecimento. Então realmente todas as coisas, um a um, é um grande agradecimento diante do Senhor Deus. Então na verdade, realmente nós estamos vivendo
Então parece que estamos vivendo por si mesmos, mas nós não estamos vivendo realmente por nós mesmos, estamos vivendo pelo próximo. Eu estar estudando não é por mim que eu estou estudando. Eu estou estudando pelo próximo. Eu estou estudando pelo próximo. Eu estudar esforçadamente. Então aquela pessoa, ela foi lá e se tornou um médico. Então realmente todo aquele tema que ele estudou, ele não está usando por si mesmo. Ele está usando um óculos. Então realmente ajudaram outra pessoa doente. Então é por isso que o Senhor Deus ele permitiu tudo isso preparado a nós. Então realmente o advogado ele estuda a lei, ele não estuda por causa de si mesmo, ele estuda por causa dos outros. Então a nossa vida de fé é da mesma maneira. Então nós não estamos fazendo por nós mesmos. Nós estamos fazendo pelo próximo. Então hoje à noite nós temos o reunião de grupo. Se eu não for, então as outras pessoas, todas elas, se tiverem o mesmo coração que o meu e não for, realmente a reunião de grupo não vai funcionar. De região, realmente é necessário que a região de grupo ele funcione, que todos os irmãos ele tenham um coração unido, realmente de querer estabelecer de forma correta a igreja do Senhor Deus, eles vêm por esse motivo. Porque se eles saírem, realmente por fim, eles largarem isso, realmente é um papel onde ele irá morrer junto dos seus irmãos por causa de sua desobediência. Então que ele possa trabalhar realmente esforçadamente dentro do trabalho do Senhor Deus. Realmente em todo o trabalho, realmente você possa fazer esse trabalho voluntário. Quer dizer que realmente tudo isso, realmente não existe ninguém além de mim que eu faça. Então realmente todas as coisas que eu fiz pelo Senhor. Então, realmente em todas as coisas que o Senhor Deus ele nos permitiu a graça, o Senhor ele está nos contando que esse nosso esforço nunca, jamais será em vão. Então realmente nós estamos nos esforçando, mesmo que nós não consigamos entender as coisas deste mundo. Realmente o Senhor ele jamais nos esquece, o Senhor não tem como nos esquecer de forma alguma. Então é por isso que realmente conforme de como trabalhamos, de como é que nós vivenciamos, gente, o Senhor realmente, essa vida de fé é um momento onde realmente nós precisamos sempre estar atentos diante do Senhor Deus e tentar realmente verificar. Realmente aquelas pessoas que estão realmente paradas, realmente não são pessoas que estão realmente se adequando, se entregando ao Senhor Deus, mas todas as pessoas paradas realmente são pessoas que estão se devotando da graça do Senhor Deus. Então realmente nós precisamos perceber que esse esconderijo, realmente esse tijolo, realmente é o lugar onde nós todos estamos tentando nos esconder. Mas se nós continuarmos vivendo conforme nós mesmos, realmente no que nós vamos receber esse agradecimento do Senhor Deus? Elogio, não é mesmo? Então da mesma maneira, realmente esse agradecimento a gente do Senhor Deus é algo que precisa estar casado. Então realmente nós precisamos ouvir para que nós possamos saber. Então realmente, nossa, eu estou tendo esse agradecimento diante do Senhor Deus. Realmente o amor é algo que você precisa contar que realmente vai acontecer. Não adianta você somente ter o coração de querer amar. A outra pessoa jamais vai saber que você o ama. Então se você ama, você precisa contar que você ama. Então se você agradece, você precisa dizer que você agradece. Realmente é algo que você precisa sempre estar comunicando. Uma pessoa realmente mesmo recebendo uma graça, então ela jamais disse a palavra, eu agradeço ou eu faço isso. Então para essa pessoa, eu tinha o coração de permitir a graça para ela, mas eu perdi isso, não é mesmo? Então eu não estou realmente fazendo isso porque eu quero ouvir o obrigado. Mas realmente todo o tempo, todo o dinheiro que estou gastando, todas as coisas que estou gastando, realmente eu permitir a graça a eles. Realmente isso é como se eu tivesse recebido de forma proposital. Ou se você deu isso, mas ele fala, você deu muito pouco, queria mais. Então, caso eles façam dessa maneira, realmente para aquela pessoa, será que você que tem um coração de permitir maior graça para eles? Não, não tem. Então, realmente todo esse agradecimento, realmente nós precisamos aprender a expressar diante do Senhor Deus. Então, realmente essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, realmente todo esse agradecimento que o Senhor Deus nos permitiu, se nós soubermos expressar, quer dizer que realmente pode acontecer um problema na nossa vida de fé, porque se nós não sabemos. A vida de fé realmente não é simplesmente alguma coisa que saiu para fora diante do Senhor Deus. Então, mas realmente todos os meus vizinhos que estabeleceram aqui, todos eles são level 2, então todos eles seguram o ataque de uma pessoa. Então, quer dizer que eu não tenho realmente tantas pessoas para fazer agradecimento, mas essa pessoa é bom. Então, realmente isso, em todo esse agradecimento do Senhor Deus, nós precisamos colocar. Então, realmente, o que nós precisamos fazer diante do Senhor? Realmente, todas as coisas que quando nós fomos comprar, nós fomos sair, nós precisamos falar, Senhor, muito obrigado por ter permitido esse produto por mim.
E também ali na frente, realmente todos os momentos quando você quiser ir para a igreja, realmente você passar ali no seu bairro e falar: irmã, vamos lá ouvir a palavra. Então aquela senhora, ela vai olhar de forma tão estranha para vocês. Então é porque elas não sabem ainda. Então, mas de qualquer forma, então enquanto nós vivemos realmente expressando esse agradecimento do Senhor Deus, então realmente nós podemos perceber que essa sociedade diante do Senhor Deus é onde nós possamos estar todos nos arrependendo, possamos estar cada momento mais claros diante do Senhor Deus. Então, mas então, dentro de nós tivermos seja reclamações e murmurações, quer dizer que isso realmente entrou o pecado, realmente quer dizer que nós estamos indo contrariando a graça do Senhor Deus. Vamos ver Salmos 37. Vamos ver a palavra de Salmos, capítulo 37. Versículo 7 e 8. Salmos 37, versículo 7 e 8. Vamos ler todos juntos. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então, estando quieto, você fica com ira? Você estando quieto fica com raiva? Não, não é. Então, com certeza, alguém fez algo mal para você, ou alguém quando mexe com raiva contra você, então você fica com raiva, você fica irado, mas mesmo assim, tem que abaixar a ira, tem que jogar fora o furor. Então não pode reclamar. Então, porque realmente, senão, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque senão vai sair somente a maldade, o pecado. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 4, ele disse que realmente seja palavras realmente insensatas ou ações insensatas, eles são realmente inúteis. Realmente precisa falar palavras de agradecimento. Então, palavras de agradecimento, palavras de graça são importantes. Então, realmente, se nosso agradecimento acaba, outra pessoa, mesmo que ele tenha feito algo por mim, não vai contar como nada. Não vai contar nada do que o Senhor fez por mim. Se o agradecimento sumir. Então, o que vai acontecer? Então, realmente, isso é o pecado. Então, dentro dele vai ficar escuro. E não vai ter mais a vontade de viver neste mundo. A vida. E é por isso, realmente precisa agradecer. Realmente, um a um, precisa procurar agradecer. Então, primeiro precisa iluminar dentro de si. Então, realmente, mais perto de tudo, nós precisamos agradecer ao Senhor Deus. Nós precisamos agradecer às famílias. Nós precisamos agradecer aos irmãos e irmãs. Esse coração de agradecimento, isso é muito importante. Mas então murmurar. Então, murmurar parece que não é pecado, mas murmurar não é um pecado normal. Então, vamos procurar na Bíblia. Palavra de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, a partir do versículo 26. Até o versículo 30. Números, capítulo 14, versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jafoné, e Josué, filho de Nun. Eles não conseguirem entrar na terra de Canaã é por causa do pecado da murmuração. Não é mesmo? Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 9, realmente ele diz para irmãos, não murmurem contra vós mesmos.
para assim realmente escapar do julgamento. Então, realmente o Senhor ele está sobre o julgamento, realmente sobre a igreja também. Realmente é totalmente diferente sobre o pecado deste mundo. O pecado que você comete dentro da murmuração, dentro da igreja, é totalmente diferente do pecado deste mundo. Então, porque isso é você estar realmente dentro do julgamento eterno diante do Senhor Deus. Por isso, irmãos, não deveis murmurarmos, para assim escapar do julgamento do Senhor. Então, realmente o pecado deste mundo, realmente vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado deste mundo, então, o Senhor Jesus ele já acabou com tudo na cruz. Realmente o Senhor, ele realmente acabou com todo o pecado. O Senhor não se lembrará das nossas dificuldades, nossos pecados, das nossas fraquezas. Mas então, o Senhor está dizendo que realmente a murmuração existe pecado, quer dizer que não é um pecado do mundo. Quando nós estivermos no dia do julgamento do Senhor de Cristo, então aquela maldade que irá receber o julgamento do Senhor Deus é a murmuração. Dentro da onde? Dentro da igreja. A murmuração dentro da igreja quer dizer que você está quebrando a igreja. Então você, dentro dessa igreja santa, essa igreja sem realmente mácula, realmente perfeita, gloriosa diante do Senhor Deus, você está quebrando essa relação. É por isso que, irmão, vocês não deveis murmurar, para assim realmente sair sobre o julgamento do Senhor Deus, porque o Senhor Deus, o juiz está logo à porta. Então nós, quando estivermos verdadeiramente a vida de fé, realmente nós podemos ver que isso é a malignidade mais próxima de nós. Realmente de estarmos murmurando. Então quando o agradecimento acaba, chega a murmuração. Então quando nós estamos numa situação de não conseguir agradecer, realmente o cristão ele tem essa fé, por isso que ele agradece, certo? Mesmo que tenha dificuldade, ele pensa, deve existir uma grande vontade do Senhor Deus. Então assim ele espera pela bênção do Senhor e assim na paciência aguarda. Então realmente você estará agradecendo em todas as coisas, dar graças em tudo. Realmente nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação agora vivendo a vida de fé, precisam saber que essa é a vontade de Deus. Então você agradecer, dar graças em tudo, quer dizer que você vai receber a condução, a proteção do Senhor Deus. Você receber a proteção do Senhor Deus, quer dizer que você crê nisso. Quer dizer que todo o ambiente, todas as coisas que tem em volta, realmente eu aceito e vivo pelo Senhor Deus. Então, como o Senhor Deus, ele já disse, realmente qual dificuldade que seja. Então, para mim, mesmo que exista alguma dificuldade, realmente como eu preciso fazer o bem, realmente, porque se eu não fizer o bem, a malignidade. Da mesma maneira, realmente o Senhor, ele soube da malignidade de todos os irmãos que venderam José no Egito. Só que ele, realmente com a bondade, resgatou os irmãos. Então quer dizer que realmente pela bondade, para que pudesse ser trocado isso. Então não é você estar reclamando, não é você estar realmente reclamando dessa maneira, mas sim é você agradecer diante de tudo. Realmente José disse, realmente o Senhor Deus, primeiramente do que eu, os irmãos. Então primeiro o Senhor me enviou primeiro para o Egito. Então realmente ele agradeceu primeiro isso pelo Senhor Deus ter feito isso. É por isso que Martin Lutero, ele perguntou realmente o que dá realmente ferimentos ao próximo. Realmente eu não expressar meus sentimentos, não expressar realmente é evitar de dar realmente o sofrimento ao próximo. Então antigamente eu fiz uma campanha chamada Yegomisu. O que seria isso? Yegomisu, que significa o muito obrigado, agradeço, vocês se esforçaram, me desculpe. Então, quando eu ensinava os estudantes, eu sempre falava para eles falarem para as pessoas e cumprimentarem. Não falar somente balançando a cabeça, mas tem que falar, olá, tudo bem? Muito obrigado. Você precisa falar, dialogar com as pessoas. Não tem que realmente saber expressar o agradecimento. Isso é muito importante. Mas se você não faz isso, você somente murmura, então realmente, como se procuramos números, vamos procurar outro. Números capítulo 21. Números capítulo 21. A partir do versículo 4 ao 6.
Números capítulo 21, do versículo 4 ao 6. Então partiram do Monte Or, pelo caminho de Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil desde pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Então o que é o pecado nesse tempo? É a murmuração. A murmuração contra o Senhor Deus e Moisés. Então, se olharmos, o Senhor ele está conduzindo eles para essa terra. Existe uma vontade do Senhor Deus para isso. Então, antes, eles viviam como escravos no Egito. Realmente é muito melhor você falar do que eu viver como escravo é viver diante do Senhor. O Senhor Deus deve ter uma vontade. Eles têm que pensar desse jeito, porque realmente quantos mais bênçãos eles podem receber? Mas, pelo pecado da murmuração, o povo de Israel, realmente não são poucos que morreram. São muitos que morreram. Então, se nós vivemos a vida de fé murmurando, nós achamos que estamos vivendo a vida de fé, mas não, é uma vida de fé morta. Sabiam disso? Então, essa graça que o Senhor permitiu, realmente, já que não temos no nosso coração, nós não temos esse agradecimento, já que perdemos esse coração de agradecimento, é por isso que a murmuração, a reclamação, tudo isso realmente desaparece. Já que realmente aparece, já que está dentro de nós, ele vai se manifestar. Tá, a Bíblia já nos disse. De Ezequiel, já que ele era arrogante, ele não conseguiu chegar à graça do Senhor Deus. Então chegou o quê? A ira do Senhor Deus. Se olharmos em Salmos 126, realmente toda a graça que eu recebi, como é que eu vou retribuí-la? Então essa grande graça que o Senhor permitiu, realmente essa graça que eu não consigo realmente aguentar. Realmente toda essa graça. Realmente o quanto que eu recebi, isso vai crescendo. Então quanto mais eu vou aceitando essa graça do Senhor Deus, essa graça que o Senhor Deus permitiu, cada momento vai aumentando. Então, não somente me salvou, realmente o Senhor que me conduz, que me realmente conduziu até agora, realmente toda essa graça do Senhor Deus. Então realmente tem um agradecimento realmente tão grande que tem dentro de nós que está explodindo, realmente porque nós queremos retribuir essa grande graça do Senhor Deus. Nós vamos procurar, nós mesmos vamos procurar. Então quando Davi ele estava construindo o templo do Senhor, ele diz, tudo veio do Senhor, então tudo retornará para o Senhor. Então esse coração de agradecimento, todo esse coração de felicidade, todo esse coração de alegria, realmente tudo isso já que veio do Senhor. Então realmente nós precisamos viver essa vivência de agradar ao Senhor Deus, de tentar retribuir. Ezequiel ele não sabia disso. Então, é por isso que o julgamento, não somente Ezequiel, mas realmente todo o povo de Israel, todo o julgamento sobre Israel, Jerusalém, caiu sobre eles. Então é dessa maneira. Realmente toda essa graça que o Senhor me permitiu, como é que eu vou retribuir? Então realmente não é somente eu agradecer, eu quero retribuir essa graça do Senhor Deus. Então por isso, realmente essa graça que o Senhor Deus me permitiu, ela é tão grande. E quando eu estiver lá fora também, eu vou participar nessa missão. Eu vou pregar o Evangelho juntamente. Não tenho esse tempo, já que eu não consigo fazer essas coisas. Dentro de mim tem diversos corações falando, eu quero fazer isso. Seja missão, seja oferta, tudo isso, você mesmo, por si mesmo, planejando o que é realizá-lo. Então, dessa maneira você consegue fazer. Realmente, qual é esse trabalho de retribuir essa graça do Senhor Deus? Uma a uma, o que tem é para fazer. Então, Senhor Deus, eu agradeço. Senhor Deus, muito obrigado. Então, em inglês, xexê. Em inglês, thank you. Gozaimasu.
Merci em francês. Então, quando nós aprendemos o idioma estrangeiro, a primeira coisa que precisamos aprender é o agradecimento. Obrigado, muito obrigado. Então, o início do agradecimento, realmente como nós já sabemos, realmente o agradecimento para com o Senhor Deus. Então, por que nós agradecemos a Deus? Então, nós vivemos um instante neste mundo, já é um grande agradecimento. Então, mas agora para o reino do Senhor Deus eterno, aquele mundo eterno lá em cima, o Senhor ele está nos levando para lá. Então é por isso que é como realmente glorioso como o Senhor Deus, realmente de forma tão graciosa do Senhor. O Senhor ele quer me levar para aquele céu. O Senhor ele quer me salvar. Esse é agradecimento por causa desta salvação. Então vamos procurar na Bíblia, Salmos 56. Salmos 56. Salmos 56, versículo 12 e versículo 13. Vamos ler todos juntos. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Isso mesmo. Realmente o Senhor ele resgatou a minha vida da perdição. Realmente ele me salvou da queda. Realmente o Senhor me resgatou da morte para a vida. Então o Senhor me resgatou daquele inferno, daquele buraco. Ele me levou para o seu reino eterno. Essa salvação que nós agradecemos. Então se olharmos em Romanos capítulo 7, realmente nós vamos agradecer ao Senhor Deus. Então antes eu era escravo do pecado. Então, agora eu sou liberto do pecado e agora eu sou o que? Servo da luz, servo da justiça. Então agora eu fui liberto do pecado e agora eu sou realmente o que? Servo da justiça. Então, é isso mesmo. Então realmente o Senhor ele tem me salvo, aquela graça dessa sua salvação. Então Noé, ele criou a arca de Noé. Durante um longo período de tempo ele fez a arca. Como deve ter cansado? As pessoas deste mundo, eles vão contra, eles acham que ele está fazendo alguma besteira, eles viram as costas para ele. Então, mas somente a palavra do Senhor Deus, somente esta palavra ele o ouviu. E por fim ele construiu a arca do Senhor. Então, até as pessoas do mundo, para eles também ele disse, olhem bem, o Senhor Deus ele vai permitir o dilúvio a longo tempo. Realmente ele vai julgar. Venham comigo para dentro da arca. Vamos realmente receber essa salvação do Senhor. Mas nenhuma pessoa acreditou nisso. Então, toda a família de Noé, eles entraram. O Senhor fechou a arca. Todo o tempo da graça, quando é acabada, toda essa graça, todo esse amor que foi recusado por essas pessoas, realmente somente resta esse julgamento que o Senhor Deus vai permitir. Realmente eles bateram lá fora falando, Noé, me desculpa, abra por favor, eu não sabia disso. Mas já acabou o tempo, não é mesmo? Mesmo tendo o coração doído, não tem como, porque o Senhor Deus já fechou essa porta. Noé não tem como fazer nada. Então depois, na arca, saindo, Noé, junto com toda a família de 8 pessoas, ele orou diante do Senhor Deus, falou, Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, nós te agradecemos. Esse Senhor Deus que me salvou, eu realmente agradeço. Realmente o agradecimento pela salvação, não é mesmo? Segundo, o Senhor não somente salvou, o motivo de ser salvo é para que agora realmente se despirem de todo o julgamento, de todo o pecado. Realmente todos que estiverem com fardos agora, venham para o Senhor dará descanso. Por causa daquele pecado, eles todos que estavam realmente tão pensativos, realmente tão preocupados, agora eles vão poder ir para esse caminho dos céus diante do Senhor. Realmente,
Quer dizer que o diabo, nesse caminho todo, ele colocou várias armadilhas. Ali eu vou colocar isso, essa armadilha, ali outra armadilha, isso, outra armadilha. Então ele preparou várias armadilhas para diante do cristão. Mas você passar vencendo em todos os lugares. Você receber a proteção do Senhor Deus e a condução. Você consegue vencer todas as armadilhas. Você conseguir ir adiante, receber todo esse treino do Senhor Deus. Tá, após recebermos a salvação. Existe somente o caminho bom? Não, não é. Realmente o Senhor, de propósito, para criar os soldados, o exército mais forte, realmente Ele nos permite o castigo, a dificuldade, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor Deus. Realmente para que possamos ser soldados realmente tão fiéis a esse trabalho. Realmente soldados tão fortes. O Senhor Deus, Ele nos treina. Então, nesses momentos também, Cristo, Ele sempre está junto. Então, o Senhor sempre está conduzindo. Então, vamos trocar Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. A partir do versículo 10 até o versículo 12. Do capítulo 10 ao versículo 12, vamos ler todos juntos. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e aguardou-o, como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos. Estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, sobre o Senhor os guiou, e não havia com eles Deus estranho. Então, o Senhor Deus, então, como Ele treina as águias, então, aquele animal, realmente para que ele treine o seu filhote, ele faz um treino realmente bem difícil. Então, o Senhor, realmente para nos soltar neste mundo, realmente para que possamos vencer neste mundo, Ele permite esse treino tão pesado. Mas o problema é que o que nós realmente temos, realmente a paz no nosso coração, é que o Senhor, Ele jamais partirá de nós. Eu quero partir do Senhor. Então, uma criança pequena, ela sempre quer largar a mão da mãe e quer correr por aí. Então a mãe fala, ei. E a mãe vai lá e segura fortemente a mão dele. Quando ele está na feira também, ele sempre quer ir para algum lugar e a mãe está segurando a mão. Então nós, como crianças pequenas, queremos partir para longe do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus nunca, Ele se afastou de nós, não é mesmo? Então o homem, mesmo que ele planeje seu caminho pelo seu próprio coração, quem é que o conduz? É o Senhor Deus. Então por fim, nós estamos nas mãos do Senhor Deus. Parece que estou fazendo conforme minha vontade. Mas o Senhor Deus, Ele está nos conduzindo conforme a sua vontade. Então vamos trocar Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Versículo 23. Jeremias capítulo 10. Versículo 23. Vamos ler todos juntos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ao dirigir os seus passos. O Senhor, eu sei. Então, o profeta Jeremias disse dessa maneira. Então eu sei que realmente esse caminho da vida não está para com ele. Todos esses passos, todo esse conduzir não está naquele que anda. Então para quem que está? O Senhor Deus. É por isso que se olharmos em Salmos 37, então o Senhor, Ele decide todo o caminhar do homem. Todo esse caminho que o Senhor Deus escolheu é o caminho, a direção. O Senhor Deus decidiu os passos dos homens. O Senhor, Ele se agrada desses passos. Então, o Senhor se agrada que você caminhe por esses passos. Então eu posso cair, mas eu não sou realmente tombado. O Senhor, Ele vai me segurar, mesmo que eu tombe. Então nós que recebemos a salvação,
Então não é pelo meu pensamento, não é pelo meu conhecimento. Realmente é muito fácil eu confundir as coisas, certo? Realmente no aquário, os peixes que estão ali dentro, eles acham que estão vivendo por causa das suas forças. Então todos os dias, a comida cai lá do céu, eles pensam dessa maneira, não é mesmo? Então sem a ajuda do Senhor Deus, realmente todo o bater desse coração, realmente nós somos realmente criaturas tão fracas que não conseguem nem controlar isso. Então por isso, que nós, após termos recebido a salvação, se nós tivermos o pensamento, eu vou fazer do jeito que eu desejo, realmente tudo isso realmente preciso entregar para quem? Para o Senhor que está dentro de mim. Então, o Senhor que realmente morreu por causa dos meus pecados, o Senhor que agora está dentro de mim, esse Senhor Jesus Cristo, para esse Espírito Santo, eu preciso entregar todo a minha vontade. E nesta palavra, nesse cuidado, realmente essa vivência de obedecer. Então esse Senhor, Ele vai nos conduzir até o caminho dos céus. Até quando? Vamos procurar Salmos 48. Salmos 48. Versículo 14. Vamos ler todos juntos. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então, até quando? Até a morte. Então, até 100 anos. Quem é que vai estar neste mundo? Ninguém vai estar. Não é mesmo? E depois de 100 anos, nós todos vamos estar lá nos céus. Vamos estar lá nos céus. Mas esse tempo de 100 anos, se olharmos também, comparado ao tempo eterno, isso é o quê? Realmente não é nada. É um instante, o Senhor, Ele virá. O Senhor, Ele não se atrasa. Realmente parece que é longo período, mas é uma vida tão curta. Então esse, já que é o Senhor Deus, nosso Deus eterno, é por isso que Ele nos conduz até a morte. Então toda essa condução, todo esse cuidado, eu entrego ao Senhor. Realmente isso se chama fé. Eu entregar e viver. Realmente então, o Senhor até a morte, Ele nos conduz. Realmente como é um grande agradecimento. Eu planejo fazer isso ou aquilo, realmente como é difícil. Mas então, conforme o que o Senhor Deus ordenar, viver conforme a sua ordenança, realmente como deve ser tão fácil. É por isso que o Senhor diz que o seu caminho é tão fácil e tão leve. Realmente, já que você quer fazer algo, é por isso que é difícil. O Senhor já preparou todo o caminho. O Senhor já decidiu tudo. Se você viver conforme o que Ele está falando, é fácil. Então, num trabalho, um empregado, ele está cheio de preocupações. Então, claro que realmente o chefe vai ter grandes preocupações. Aquele funcionário, ele simplesmente vai só fazer o que o chefe está mandando. Porque se o chefe mandou fazer aquilo, ele faz. E se chegou a hora de voltar para casa, ele volta para casa. É somente viver assim, não é? Mas o chefe, ele tem muitas preocupações. Então, nosso Senhor realmente tão grandioso. Ele sabe todas as coisas. Esse Senhor que sabe todas as coisas, Ele sabe e Ele vai me conduzir. Eu, como seu servo, simplesmente preciso segui-lo. E então, realmente, esses caminhos do Senhor, realmente, Ele é tão fácil e leve. É por isso que realmente nós temos esse agradecimento, essa graça. E então, realmente, é o Senhor, nessa igreja, Ele nos faz viver a sua vida de fé, fazer o trabalho de vontade, pregar o Evangelho. Que nós possamos amar os irmãos uns aos outros. Realmente nós temos agradecimentos nisso. O apóstolo Paulo, que ele agradece ao Senhor Deus que realmente me criou. Realmente porque eu sou fiel e o Senhor Deus me permite o seu dever. Então realmente o Senhor Deus, Ele permite o poder. Realmente isso quer dizer que o Senhor, Ele me permite que faça alguma coisa, quer dizer que o Senhor me permitiu esse poder. Então Cristo Jesus, o Senhor, eu agradeço a Ele. Ele me fez que eu seja o quê? Leal
Então, realmente conforme a ordem do Senhor, conforme a ordem do dono. Isso é o que é lealdade. Então você realmente precisa ser leal diante do Senhor, e o Senhor permite sua posição, realmente quando permite o seu dever a alguém na igreja. Vocês precisam saber porque o Senhor Deus realmente está entregando para fazer a sua bondade. O Senhor Deus permite o poder para que possa fazê-lo. E então assim, para você fazer conforme o que Ele ordenar, para você ser fiel, para você ser obediente. Mas então isso realmente é você agradecer ao Senhor. Então realmente Cristo, Senhor, realmente eu preciso agradecer a Ele. Então realmente porque Ele me considerou fiel. E assim Ele me entrega o seu dever. Então por isso que recebemos realmente líder da igreja, realmente trabalho voluntário, recebemos todas as outras coisas. Você recebe realmente o dever como ancião, como diácono, várias outras coisas. Então, dentro da comunhão. Então, nós recebemos várias das decisões diante do Senhor Deus. Vários desses poderes do Senhor Deus, Ele manifesta porque o Senhor permite. Então, esse Senhor que me permitiu. Cristo Jesus, que realmente me permitiu todas as coisas. Eu agradeço nele. Eu agradeço. Porque Ele deixa o quê? A sua vontade em mim. Então, quando nós recebemos essa vontade do Senhor Deus, o que nós devemos fazer? Eu não consigo não. Você fala dessa maneira e você fala, claro, eu vou obedecer. Realmente, o que será que o Senhor Deus ele se agrada mais? Realmente são diversas dificuldades, mas mesmo assim, se você obedece, o Senhor Deus ele permite o poder, o tempo, a saúde, a sabedoria para o fazê-lo. Com certeza o Senhor Deus vai permitir, com certeza. Para a sua glória. O Senhor Deus ele permite todas as coisas. Não é mesmo? Então Davi, ele sempre viveu agradecendo ao Senhor Deus. Então uma pessoa que realmente vive a vida de fé sempre vive aqui dentro do agradecimento. Mas uma pessoa que está por trás, ela sempre está reclamando, murmurando no meio de toda a reclamação. Então antes eu já disse um exemplo para vocês. Então, o diabo, ele ficou muito, muito bravo. Por quê? Então, o pastor que pregava o evangelho muito bem, ele estava lá. Mas então, os pecados do diabo, realmente ele estava cada momento perdendo mais esses pecados do diabo. Quer dizer que ele está perdendo toda a comida que ele tem, o diabo. Então, ele ficou muito, muito bravo. Mas então, o diabo ele disse para todos os seus servos: vocês não conseguiram pegar esse pastor até agora? Ele falou: faça com que aquele pastor tenha alguma coisa errada ou algum defeito e acaba com ele. Então, o diabo ele ordenou para os seus servos para que fizessem isso. Todos os servos do diabo, eles começaram a pensar, muitas coisas que nós façamos. Ele de forma resistente estava pregando o evangelho. Ele não virava o olho para as outras coisas. Mesmo usando pessoas bonitas, era errado, não dava certo. Mesmo dando dinheiro, tentando tentá-lo, era fracassado. Ele somente vivia pregando o evangelho. Por isso ele falou, acho que não vai dar mais. Então o servo do diabo, um deles, ele procurou um diácono que sempre tinha muitas murmurações. Ele falou, o pastor não gosta de você, sabia? Ele falou dessa maneira, não é mesmo? Então o coração, dentro desse diácono, realmente colocou esse coração de querer brigar. Então ele falou, vai, briga com ele. Então ele falou, o pastor sempre só reclama pra mim. O pastor só elogia os outros. Mas por que o pastor não me elogia? Tem que ter o que para elogiar, não é mesmo? Então, mas o pastor não me elogia. Então ele fica falando, é isso mesmo. Mas então, agora, aquele pastor, você quer expulsá-lo, não é? Ele quer expulsá-lo. Então, para expulsar aquele pastor, você só precisa fazer 3 coisas muito bem. Então, você consegue expulsar aquele pastor da igreja. A gente falou, como? Primeiro,
Sempre tenha murmurações contra aquele pastor. Segundo, então sempre realmente briga com aquele pastor, sem descanso. Continuamente, onde ele esteja, você vai lá entrar em conflito com ele. Segundo, realmente reclame de todas as coisas que o pastor fizer. Então, e aquele diácono, ele fez do jeito que o servo do diabo ordenou. Mas mesmo assim, aquele pastor, ele continuamente vivia pregando o evangelho. Então, mas ele se tornou uma pessoa que se reclama e briga. E assim, ele completamente acabou com a sua vida de fé. Toda a murmuração, reclamação, quando entra dentro de mim, isso é o que é o negativo para a salvação. Nós precisamos saber que isso é pecado. Você sabe que odiar é pecado, certo? Mas então você odeia de qualquer jeito? Não, é porque mexeu com você. Então mesmo que o outro ele mexa com você, se eu realmente odiar, eu vou deixar o pecado entrar dentro de mim. Mesmo que você não goste dentro do coração, toda murmuração, reclamação, se eles se tornarem o meio do meu coração, quer dizer que eu estou pecando. Não é mesmo? Então, na verdade, então, qual seja o julgamento, qual seja a tribulação, qual seja realmente a perseguição, o Senhor ele pode permitir isso tudo para nós. Então, mas o Senhor Deus, Ele não nos permite nada além desse teste do Senhor Deus. Realmente, o Senhor Deus, Ele diz que não nos permite nada além do que nós podemos sustentar. É por isso que realmente toda essa perseguição que nós recebemos, o Senhor Ele permite para nós sustentarmos. Então, se você sustentar isto, ou quando você sustenta isso, quando você for para diante do Senhor Deus, haverá o que? Um grande prêmio, um grande galardão. Então, por que realmente existe tanto sofrimento, tantas dificuldades para mim? Então, realmente é por causa que dentro dessa minha vivência, o Senhor Deus, Ele quer me permitir mais para que eu possa treinar. Realmente, mesmo que eu haja realmente maior tribulação, maior realmente dificuldades, não somente isso, para que eu possa me tornar realmente, para que eu possa viver uma vida de fé mais profunda, para que eu possa ser treinado. O Senhor Deus, Ele faz dessa maneira. Então vamos procurar 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ler todos juntos devagar. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que ano subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então tem algum problema nessa família. O marido é um só, mas ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Então essa Penina, ela teve filhos, mas a Ana não tinha filhos. E então, a Penina sempre a perseguia, sempre machucava o seu coração. Continuamente vinha o sofrimento, a tribulação. É por isso que ela chorava. Ela realmente não comia e chorava. E então Ana, ela realmente cada momento dependeu mais do Senhor Deus. Ela falou, Senhor Deus, eu estou dependendo do Senhor. Estou chorando, ela orou. Por toda essa tribulação, realmente, em cada momento para nós podemos depender mais do Senhor Deus, para que nós possamos orar mais diante do Senhor Deus, enquanto nós estamos pregando. Realmente as coisas realmente têm dificuldades que nós nem imaginamos que de repente chega para nós. Realmente são coisas que não tem nem como chegar, mas chegam para nós. Então nós estamos realmente evangelizando tão bem, mas nós,
Para quê? Para que nós possamos depender mais do Senhor Deus. Para que possamos orar mais diante do Senhor Deus. Realmente o Senhor ele permite essas dificuldades por isso. Mas então o nosso grupo de missão realmente precisa ajoelhar diante do Senhor Deus e todos orar juntos. Para depender mais do Senhor Deus. Chega esse sofrimento. Chega a tentação. Chega toda a perseguição. Toda a tribulação. Se Penina não tivesse continuamente realmente mexido com ela, realmente perseguido ela, ela ia falar, tudo bem se eu não ter filho. Tudo bem, eu não tenho filhos, eu já me casei, tá tudo bem. Ela poderia viver dessa maneira. Mas então, do lado, continuamente cria raiva. A Penina continuamente vai mexendo com ela. Mexendo como se estivesse mexendo com fogo. E então, para Ana, foi melhor que aquela maldade se tornou o quê? Numa benignidade. Aquela dificuldade se tornou o quê? Realmente um filho chamado Samuel a ela. Realmente um enorme profeta diante do Senhor Deus. O Senhor Deus permitiu a ela. Então você está realmente manifestando todo esse agradecimento ao Senhor. Dá graça ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus. E não somente isso, a vida de fé, o poder, da onde vem tudo isso? Realmente dentro desse o quê? Da expressão do agradecimento diante do Senhor Deus. Então em tudo dai graças. Porque isso é o quê? Então, porque isso, Senhor Jesus Cristo, que essa é a vontade de Jesus Cristo que está dentro de nós. Entenderam? Então, vamos procurar mais uma vez essa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler todos juntos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está certo. Realmente em tudo dai graças. Realmente você dar graças. Primeiro, esse agradecimento ao Senhor Deus. Segundo, o agradecimento sobre o próximo. Então, quem é o próximo mais perto de mim? É o meu marido, a minha esposa. E depois, a minha família, meus filhos, meus pais. Realmente para o vizinho mais próximo. Então, para essa pessoa mais próxima, realmente nós precisamos expressar esse agradecimento. Sempre expressar esse agradecimento diante do Senhor Deus. Nós vivemos expressando esse agradecimento. Realmente, esta é a vontade do Senhor Deus. Como é que nós manifestamos esse agradecimento? Realmente é pelas palavras. Em alguns momentos é pela mensagem. Outras vezes com presente de agradecimento. Em outros momentos, realmente como é que nós podemos expressar realmente algum trabalho que eu posso fazer por eles? Realmente é bom o quê? Expressar. Isso é retribuir essa graça que você recebeu. Vamos procurar na Bíblia, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 15 até o versículo 17. Colossenses capítulo 3. Do versículo 15 ao 17. Vamos ler todos juntos. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizestes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No versículo 15 ele fala realmente para se tornar aquele que dá graças. No versículo 16 também. No versículo 16 também. Realmente nós precisamos, com esse coração de agradecimento ao Senhor Deus, nós precisamos agradecer. Então nós precisamos agradecer ao Senhor Deus Pai.
Do versículo por versículo, ele fala para nós darmos graças, agradecemos. Então, você agradecer quer dizer que é o quê? É para manifestar, é para expressar agradecimento. Agradecimento é por expressão. Então, vamos, repita comigo, muito obrigado. Então, isso é expressar. Falar, somente está no coração está bom. Não, não é. Então, o agradecimento, ele tem que sair para fora. Então, quando nós agradecemos, essa paz ela está dentro de nós. Quando nós não temos agradecimento, nós estamos cheios de raiva, de murmuração, de reclamações. Realmente quer dizer que nós perdemos essa paz dentro dos nossos corações. É por isso que a paz de Cristo, para que Ele possa realmente ter o controle dentro de nós. É isso mesmo. Então, realmente pela paz nós somos chamados em um só. Quer dizer que nós todos precisamos nos tornar pessoas que realmente agradecemos ao Senhor. E quanto mais nós agradecemos, mais nós podemos soltar mais dentro de nós. Então, quanto mais nós realmente estivermos alegres, mais alegres nós vamos nos tornar. Porque é uma felicidade, Ele dá a felicidade, a alegria dá a alegria, porque isso é realmente como se fosse algo contagioso. Então, olha bem, todo mundo já está contagiando. Então, já que eu sorri, já é contagioso. Então, já que realmente é felicidade, todo mundo ficou o quê? Contaminado, contagioso. Realmente falando assim é estranho, mas isso, nosso coração de agradecimento é a mesma coisa. Sempre precisamos agradecer ao Senhor Deus. Sempre agradecer ao próximo. E sempre quando estivermos louvando também, com esse coração de agradecimento, nós estamos louvando ao Senhor Deus. Não é somente pela boca, não é somente pelo lábio aqui. Então, mas o coração não tem agradecimento. Então, o Senhor Deus, Ele está olhando o coração. O Senhor, Ele está olhando o centro. É por isso que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 14. E versículo 15. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 14. E versículo 15. Vamos ler todos juntos. Sabendo que o ressuscitou, o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Como é a maneira de transbordar a graça? Então, com muitas pessoas, através do agradecimento de muitas pessoas. Então, porque isso é graça do Senhor. Então, quanto maior a graça, mais transbordante. Então, assim podemos dar o que? Glórias ao Senhor Deus Pai. Então, se faltar esse agradecimento, então não existe essa de transbordar o agradecimento. Então, por isso, dentro da igreja, as pessoas que estão na frente, trabalhando, realmente nós sempre precisamos agradecer ao Senhor Deus. Então, se eles não fizeram daquela maneira, realmente eu precisava fazer. Mas por eles fazerem, toda essa graça nós agradecemos. Dessa vez também. Então, quando vocês estiverem realmente dentro da área do acampamento, vocês vão agradecer, porque realmente muitas pessoas estão no meio daquele agradecimento, realmente trabalhando, todos eles estão realmente pregando esse evangelho do Senhor Deus naquele meio todo. Realmente a graça do Senhor Deus vai ser transbordante. Então assim possa se tornar maior glórias ao Senhor Deus. Então muitos espíritos a mais vão receber a salvação. E assim possam dar mais glórias ao Senhor Deus. Então são esses trabalhos que irão acontecer. Não é mesmo? Mas se você for para lá, você murmura. Você reclama. Você tem murmurações. Pessoal, quer dizer que a graça vai sumir. Não é mesmo? Então, naquele lugar onde a maior graça é abundante, é porque tem agradecimento diante do Senhor Deus. Eu agradeço por vocês terem ouvido bem a palavra.
Então, se todos estivessem cochilando, como eu ia ficar? Então, dessa maneira. Isso é agradecimento, aquilo é agradecimento. Então, antes nós não sabíamos bem, mas ao saber, nós temos tudo para agradecer. Realmente vamos viver expressando esse agradecimento. Realmente esse Senhor que nos salvou. A gente agradecer a esse Senhor que me salvou. Agradecer a tudo que Ele me permitiu. Essa igreja também sempre agradecer. Aos irmãos e irmãs sempre agradecer. Aquele irmão e irmã que sempre me liga falando: por que você não vem para o culto de irmãos ou irmãs? Realmente para aqueles líderes, aqueles irmãos também. Sempre precisamos viver no agradecimento. Tente viver para ver como a nossa vida realmente se torna realmente uma vida realmente muito mais clara diante do Senhor Deus. Este mundo de estresse realmente é o mundo deste mundo. Mas realmente esse agradecimento é a endorfina que roda por todo o nosso corpo pelo Senhor, pela graça que nós temos. Então assim nós temos menos chance de pegar gripe, nós vamos estar mais saudáveis, vamos estar com maior força, realmente com maior energia diante do Senhor Deus. Então naquele tempo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, vocês lembram dessa palavra? Então esta é a palavra que nós vimos, dai graças em tudo. Então isso é dentro de Cristo Jesus, essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade do Senhor. Muito obrigado, vamos orar. Senhor Deus Pai, nós agradecemos verdadeiramente. O Senhor teve misericórdia de nós, através do sangue de Jesus Cristo nos salvou. E dentro da igreja, corpo de Cristo, todos os dias o Senhor realmente possa nos alimentar através da sua palavra. Que o Senhor Deus possa nos conduzir até que nós possamos entrar no seu reino. Realmente agradecemos pelo Senhor que permitiu para que nós pudéssemos pregar esse evangelho. Senhor, esta palavra que nós aprendemos, dai graças em tudo, que nós possamos compreender cada momento mais a sua vontade e assim possamos viver, Senhor. Senhor Deus Pai, agora o retiro de verão que está se aproximando, que possa ser a vivência para conduzir muitos espíritos e assim realmente eles possam receber a salvação. Que cada momento mais o Senhor possa estar sempre conduzindo a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.